Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Cero e eu ajudo você a ver o seu dinheiro sobrar todo mês em até 90 dias, mesmo que você nunca tenha se organizado financeiramente. Hoje a gente vai falar sobre o porquê que muitas pessoas não conseguem guardar dinheiro e eu tenho certeza, se você está aqui, está acompanhando o meu conteúdo, talvez seja o seu caso, tá? Um tema que é, sem exagero, um dos maiores sofrimentos financeiros de quem está comigo agora, me assistindo aqui nessa live ou então no nosso material gravado, que tanto no YouTube quanto no Instagram. Porque talvez você ganhe o seu dinheiro todo mês. Talvez você não esteja desempregado. Talvez você até ganhe mais do que você ganhava alguns anos atrás. Mas mesmo assim, o dinheiro ele simplesmente não sobra. Você trabalha, se esforça, cumpre as suas obrigações e quando chega no fim do mês, o saldo está como? O saldo está zerado. O pior de tudo, ou pior ainda, ele está negativo. E o pior é que não é só o saldo negativo, o pior é a sensação. Sempre resolvendo o problema do mês, sempre prometendo que o próximo mês vai ser diferente. E esse ciclo, ele vai se repetindo mês após mês. Todo mês começa igualzinho. O salário cai na conta, você sente um alívio, você pensa assim, agora vai dar, agora vai ser diferente. Mas aí vem o quê? Vem as contas, vem a fatura do cartão, vem aquele gasto que você não estava esperando. Quando você percebe, já está de novo fazendo conta para ver se o dinheiro vai chegar no final do mês. Já está de novo tentando encaixar tudo dentro do mês. Já está de novo torcendo para o mês acabar logo. E ele cansa mentalmente, ele cansa também emocionalmente. Você começa a achar que viver assim é normal, que está tudo certo, que todo mundo vive nesse aperto mesmo. Você olha para o vizinho, olha para os familiares, está todo mundo apertado, está tudo certo. Você começa a pensar que guardar dinheiro é coisa de outra realidade. E quanto mais tempo você fica presa nesse ciclo, mais difícil parece para você sair dele. Você começa a evitar a olhar para o seu extrato, evita abrir a fatura do cartão, evita até você falar sobre dinheiro. Porque toda vez que você olha, vem aquela pergunta que incomoda. Por que é que eu trabalho tanto e continuo? Por que eu trabalho tanto? Live eu vou te mostrar por que você sente que nunca consegue guardar dinheiro. Quais são os comportamentos que estão te sabotando sem você perceber e o que você precisa mudar de forma prática para isso começar a virar o jogo financeiro. Então fica comigo até o final, porque se você se identificar com pelo menos um desses pontos, essa live pode ser o início de uma virada real na sua vida financeira. Agora, deixa eu começar sendo bem direto com você. Quando eu falo que muitas pessoas não conseguem guardar dinheiro, eu não estou só falando de quem ganha um mês. Eu estou falando também de você que ganha 5, 6, 8, 10, 12 mil reais por mês e mesmo assim chega no final do mês no limite. Você abre o aplicativo do banco, olha o extrato e pensa o seguinte, não é possível, eu ganhei dinheiro e para onde é que foi esse dinheiro? Essa sensação de confusão, de frustração, é até culpa demais do comum que você imagina. E tudo começa com a primeira grande armadilha. A frase que destrói qualquer tentativa de mudança financeira, que é eu não consigo guardar. Está conversando com um amigo, está conversando com uma amiga, entra em assunto de dinheiro, a primeira coisa que vem, eu não consigo guardar dinheiro. Se você já falou isso em voz alta, ou então só em pensamento, só na sua cabeça, presta muita atenção agora. Toda vez que você repete essa frase, você está ensinando o seu cérebro a desistir antes mesmo de tentar. Porque no fundo, quando você diz eu não consigo, você não está só dizendo que é difícil. Você está dizendo para o seu cérebro que é impossível guardar dinheiro.
E se você acredita que é impossível, nada vai funcionar. Nem planilha, nem dica, nem método, por melhor que seja. E aí acontece de verdade. Você até assiste alguns vídeos, vai, salva ali algumas dicas, até pensa em mudar, mas no fundo já entra achando que não é para você. E quando a gente acredita que não é para nós, a gente sempre arruma um motivo para desistir no meio do caminho. E essa desistência nem sempre é consciente. Você não acorda pensando, hoje eu vou desistir. Não é assim que funciona. Isso acontece aos poucos, passo a passo. Você começa empolgado, depois perde o ritmo, depois deixa para amanhã, deixa para depois eu vejo, depois eu resolvo. E aí você olha para trás e pensa o seguinte: tá vendo aí? Eu tentei e não deu certo. Esse é o processo. É isso que acontece. Mas a verdade é que você nem chegou a tentar do jeito certo. Você tentou carregando o peso de todas as tentativas frustradas do passado, das formas antigas, da forma que você tentou e não deu certo. Cada vez que você se chama de desorganizado, por exemplo, cada vez que você diz que não leva jeito com dinheiro, você reforça essa identidade. E ninguém consegue mudar aquilo que acredita que é. Concorda comigo? A partir de hoje, essa frase ela precisa sair do seu vocabulário. Não é eu não consigo, é eu ainda não aprendi a fazer do jeito certo. E eu tô começando do jeito certo agora. Bom, se você está aqui, está na nossa live aqui do Sobrou na Conta, você está no YouTube, está no conteúdo gravado. Se você já está aqui, já está dando um passo gigantesco para você começar a mudar isso agora e fazer isso do jeito certo. Essa mudança aí, ela parece pequena, mas muda completamente a sua postura em relação ao seu dinheiro. Agora vamos para o segundo ponto, onde a maioria das pessoas tropeça e tropeça feio, que é a falta de planejamento. E aqui eu preciso ser muito honesto com você. Se você não sabe exatamente quanto entra e quanto sai na sua conta todo mês, você não está desorganizado, você está no escuro total, está no breu. Tem gente que ganha 8 mil reais por mês e não sabe responder perguntas básicas do tipo: quanto é que custa o meu estilo de vida por mês? Quanto que é o meu gasto fixo? Não sabe diferenciar o que é gasto fixo, o que é gasto variável. Está lembrando. Então muita gente não consegue responder isso. Aí a pessoa diz o seguinte: Danilo, agora eu vou começar a guardar dinheiro. Vai guardar de onde? Vai guardar como? Se você não sabe nem se o dinheiro dá para fechar o mês, não existe sobra por acaso. O dinheiro ele não sobra por acaso. Ele sobra com planejamento financeiro. E planejamento financeiro não é só planilha bonita, aplicativo complicado, então aquela conta cheia de categoria que você se perde por ali. Planejamento é clareza. É você ter seu cartão e encarar os números, mesmo dando medo, mesmo dando insegurança, mesmo dando aquele frio na barriga. É clicar na conta, é olhar quanto entrou, depois clicar no cartão, ver o valor da fatura, ver quanto é que já está comprometido, para ver se dá para continuar gastando, se tem que segurar o freio, né? Sem julgamento, entra lá, sem se culpar e analisa. Por enquanto, você não olha. O dinheiro ele continua decidindo por você. Quando você não olha para o dinheiro, ele continua decidindo por você. Tá? Agora, não ter uma meta clara. Muita gente começa dizendo o seguinte: eu até quero guardar dinheiro, mas guardar para quê? Guardar dinheiro sem objetivo é como você colocar água num balde furado. Esse dinheiro vira dinheiro fácil de você gastar. Talvez isso já tenha acontecido com você. Você até separa um valor, deixa ali na conta, mas não deu um nome específico para ele, não colocou um objetivo, não colocou uma meta. Aí surge um convite que você não planejou. Aí você pensa o seguinte: depois eu reponho essa grana aí. E nunca mais você repõe. Por isso, o dinheiro ele precisa ser carimbado. Esse dinheiro é para reserva de emergência.
Esse dinheiro aqui é para quitar aquela dívida, uma dívida específica do cartão, por exemplo. É para dar entrada no carro, é para uma viagem no final do ano. E se você não tem, essa precisa ser a primeira meta que você vai estabelecer para você. Porque sem reserva, qualquer imprevisto, ele vai virar uma dívida. E dívida rouba o seu futuro, o futuro do seu dinheiro. Agora, deixa eu entrar num ponto aqui que quase todo mundo ignora, e eu sei disso. São os pequenos gastos. Eu não estou falando de aluguel, de prestação, escola ou então financiamento. Eu estou falando é o cafezinho na rua, o lanche rápido, o delivery que virou uma rotina todo fim de semana, é a comprinha online que é pequena. Sozinho, isso aí parece irrelevante, esses gastos eles parecem irrelevantes, mas quando você soma isso por 30 dias, aí a história muda completamente. Eu já vi pessoas que dizem que não conseguiam guardar dinheiro, R$ 100, por exemplo, por mês, mas gastava 400, R$ 500 em pequenos gastos que nunca eram anotados, nunca eram observados. O problema não é só gastar, o problema é gastar sem perceber. E quando você gasta sem perceber, o dinheiro nunca acaba de uma vez. Tá? Ele vai embora aos pedacinhos, aos pouquinhos, um pouco aqui, outro pouquinho ali. E aí quando você vê, o dinheiro ainda não acabou, mas o dinheiro já acabou faz tempo. Né? É isso que acontece quando você vê, o mês ainda não acabou, mas o dinheiro ele já acabou faz tempo. Enquanto você não enxerga para onde o dinheiro está indo, ele continua sumindo e vai continuar sumindo, sem você perceber. Agora vem o erro que parece pequeno, mas é gigante. Esse aí é desesperador, tá bom? É você 20, R$ 30 não faz diferença. Está subestimando, está deixando, está desprezando o poder do pouco a pouco. De grão em grão, você vai chegando lá. E faz falta sim um pouquinho, e faz muita falta, porque o primeiro ganho não é financeiro. O primeiro ganho é o comportamental. Se você sempre gastou tudo que passou pela sua mão, começar você a guardar um pouquinho, já é uma quebra desse padrão enorme que você tá vivendo. Você começa a provar para si mesmo que você consegue quando você junta, mesmo que seja um pouquinho só. E quando você vê aquele dinheiro ali parado, mesmo que pouco, algo muda dentro de você. Você começa a querer repetir esse hábito. Guardar dinheiro deixa de ser sofrimento e começa a virar um hábito para você. Sabe qual que é a justificativa que eu mais escuto quando alguém me diz que não consegue guardar dinheiro? Danilo, meu problema é que eu ganho pouco. Essa é a maior reclamação. Mas estaria organizada, estaria sobrando dinheiro, estaria tranquilo. E você sabe que não está. Sem organização, quanto mais você ganha, mais você gasta. Isso é o que explica porque tem gente que ganha bem e vive no limite. E por quê? Porque quando ganha um aumento em poucos meses, volta exatamente para o mesmo aperto de antes. O problema não acompanha a renda, ele acompanha o seu comportamento. Renda ajuda, é claro, tá? Não vou deixar, vamos deixar isso aqui claro, mas não resolve desorganização. E tem um detalhe muito importante que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas que diz que não consegue guardar dinheiro não falhou porque não tentou. Falhou porque começou errado. Começou tentando guardar um valor alto demais. Começou tentando mudar tudo de uma vez só. Nunca teve no passado, nunca teve antes. A pessoa decide que agora vai se organizar, mas quer fazer em um mês o que nunca fez na vida inteira. Será que vai dar certo? É isso que eu te pergunto. Escreve para mim aí nos comentários se acha que dessa forma dá certo. E aí quando não consegue manter, ela usa isso como uma prova de que não leva jeito com dinheiro. E não é isso. Mas não é falta de capacidade, é falta de estratégia simples.
Guardar dinheiro não começa com um valor alto, começa com constância, não começa com sacrifício, começa com consciência. Quem tenta começar grande demais normalmente desiste muito rápido. Isso gera um efeito muito perigoso, a pessoa passa a desacreditar dela mesma financeiramente. Ela não confia mais nas próprias decisões financeiras. Qualquer tentativa nova já vem carregada de medo de falhar de novo. Por isso que começar pequeno não é fraqueza, é inteligência. É assim que você constrói algo que nunca dura. Algo que dura. É assim que você constrói algo que dura. Outro ponto importante que muita gente ignora é o cartão de crédito. E quando uma coisa sempre assume o controle. Na maioria das vezes, essa coisa é o cartão de crédito. O cartão ele não resolve falta de dinheiro. Ele empurra o problema para frente. Você usa hoje e vai sofrer quando? Vai sofrer o mês que vem, vai sofrer depois. Quando você não tem reserva, o cartão ele vira a sua única saída. Isso cria um ciclo perigoso de dependência do cartão. Reserva financeira não é luxo, não, ela é proteção. Agora, eu vou chegar aqui no último ponto que muita gente não gosta de ouvir. Esse aqui é o ambiente. As pessoas de gente que gasta tudo, zomba de quem tenta se organizar, te chama de mão de vaca quando você diz que não vai gastar. Isso influencia muito, muito mais do que você imagina. Não é sobre brigar com ninguém, não é sobre se isolar, principalmente. É sobre você entender que se você continuar frequentando os mesmos ambientes que te fazem gastar, o resultado vai continuar sendo o mesmo. O ambiente ele molda o seu comportamento financeiro também. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sincera hoje, né? O que muda daqui a um ano? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. O que muda daqui a 3 anos? O que muda daqui a 5 anos? Coloca para mim aí nos comentários. Escreve aí você que está no Instagram, tá depois assistindo aí pelo YouTube. Coloca nos comentários que eu quero saber o que vai mudar se você continuar fazendo tudo igual. Porque o tempo passa do mesmo jeito, com organização ou sem. Essa é uma grande verdade. O tempo não perdoa. Com reserva ou sem reserva, não vai perdoar. O tempo é o tempo, ele passa. E quando um imprevisto maior aparece, não é o salário que vai resolver. É a sua preparação. Quem não tem reserva, resolve no susto, no desespero. Vai resolver aonde? Vai resolver no cartão de crédito, roubando a sua paz, vai roubando o seu sono, vai destruindo a sua tranquilidade financeira. Organização financeira não é sobre o futuro distante, tá? É sobre você dormir tranquilo hoje. E aqui entra uma verdade que dói um pouquinho, mas ela liberta, tá? Ninguém vai aparecer para organizar a sua vida financeira para você. Não é o banco, não é o governo, não é o aumento de salário, não é o patrão, não é o próximo ano que está para chegar, que acabou de chegar, né, 2026. Enquanto você estiver aí esperando alguma coisa externa resolver o seu problema, você continua no mesmo lugar. Isso não é culpa, é responsabilidade. Responsabilidade no sentido de você assumir o controle, de parar de empurrar com a barriga, de parar de tratar a organização financeira como algo que você faz quando sobra tempo ou quando sobra dinheiro, que nunca sobra. Porque se você o dinheiro ele não muda primeiro, a decisão muda primeiro. E quando a decisão muda, o comportamento vai mudando também. E só depois disso é que o resultado vai aparecer. Organização financeira não existe genialidade, não exige ganhar muita grana, não exige virar outra pessoa, se transformar em outra pessoa. Exige constância, exige você fazer escolhas simples, mais inteligentes, mais focada no teu planejamento, no seu foco, no que você quer para a sua vida financeira, para a sua família, para o seu futuro.
Exige você dizer hoje para você poder não viver no sufoco amanhã. E quanto antes você entende isso, anota aí, quanto antes você entende isso, menos tempo da sua vida você vai perder vivendo no aperto financeiro. Se você não consegue guardar dinheiro hoje, provavelmente não é porque você ganha pouco. É porque você se convenceu de que não consegue. Você não tem clareza dos números. Você não definiu metas. Você ignora os pequenos gastos. Você vai desprezando valores baixos. E você vive em ambientes que sabotam as suas decisões. Se tem uma coisa que eu quero que você leve dessa live, desse vídeo aqui, é isso aqui, ó. É sobre parar de repetir os mesmos erros todos os meses. Precisa parar, precisa estancar isso aí. Enquanto você continuar fazendo igual, o resultado vai ser igual. Mas quando você muda pequenas decisões, o resultado ele começa a mudar. E quando o resultado muda, a sua relação com o dinheiro vai mudar junto. Então, começa pequeno, mas começa certo e começa agora. Não perde tempo, não demora, tá bom? Porque o tempo não para. E lembre-se sempre, quanto mais você sabe, mais dinheiro você pode fazer. Se você gostou do conteúdo, gostou da live, gostou desse vídeo, curte, me segue, tá bom? Manda, compartilha essa live com quem você acha que quer ouvir conteúdos e melhorar a vida financeira, e assim você ajuda o canal a crescer, ajuda o canal Sobrou na Conta a continuar produzindo conteúdos de qualidade que estão ajudando muita gente, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha se identificado com algumas coisas que eu pontuei aqui e que principalmente você tenha aberto os seus olhos para fazer as mudanças que têm que ser feitas imediatamente. 2026 começou agora, não repete os mesmos erros de 2025. Se você teve resultados ruins lá, muda esses comportamentos para o seu 2026 e a sua vida financeira a partir de agora ser melhor, tá bom? Uma boa noite para você e eu te vejo na próxima live. Toda terça e quinta-feira, às 8 horas da noite, tem live aqui no Sobrou na Conta, tá bom? Te vejo. Um abraço. Vamos lá.